Olá, todo mundo! Estamos de volta no primeiro Blimecast 2025! Como vocês estão? Tiveram uma boa virada de ano? Eu sei que essa não vai ser o primeiro Blimecast publicado esse ano, mas é o primeiro que está sendo gravado esse ano, então isso que importa. E o tema desse Blimecast vai ser retrospectiva! Início de ano é bom pra isso, né? Vamos rever tudo que aconteceu em 2024 no mundo do Boys Love. Aconteceu muita coisa esse ano. E pra quem tava aqui comigo no Papa, eles chamam a Cristieco. Olá, gente, eu sou a Kisheko, eu sou redatora e tradutora, né, de japonês do site. E a Yane. Olá, Yane. Oi, gente, eu sou a Yane, eu sou redatora do site do Blime, tradutora e um pouco de faz tudo também. Pau pra toda obra no Blime, que é o que a gente acaba fazendo, todo mundo. Todo mundo. É poucas mãos pra muito pele nesse mundo. Sim. Bem, pra começar a retrospectiva, resolvi dividir a retrospectiva, porque 2024 foi um ano que parece que durou 5. Parecia que nunca ia acabar esse ano. Mas Meu Deus, passou rápido e demorado ao mesmo tempo, foi estranho. Sim. tinha épocas que parecia que nunca ia acabar e épocas de, meu Deus, já acabou o mês. Foi muito assim. Sim. Bem, antes de começar a retrospectiva, eu resolvi dividir em trimestres, igual relatórios de empresa, para poder dar conta de tudo que saiu esse ano. A gente vai pro trimestre, mas antes de começar, eu queria perguntar para vocês, o que vocês acharam de 2024 em geral em termos de BL? Não mundo, não Brasil, porque sabe que muita coisa ruim aconteceu, mas tipo, BL. Eu acho que o saldo foi positivo. Sim, eu concordo. Tipo, pensando um pouco assim, sabe, do que a gente tinha antigamente, ou melhor, o que a gente tinha antigamente, né? Então eu sinto que tá melhorando. Concordo. Em vários aspectos foi um ano bem rico para o BL, para os fãs de BL. Foi um ano bom, assim, pelo menos nesse aspecto. Vou concordar com vocês, eu também achei que foi um ano bem positivo no geral. Saiu muita coisa esse ano até. Quando eu fui parar pra montar a pauta e ver os posts pra ver o que a gente ia falar sobre. Aliás, o lado bom de ter um site é porque eu pude registrar tudo que aconteceu em 2024. E aí, realmente aconteceu isso esse ano. Olha o lado bom de ter site independente de rede social. Sim. Pois é. Com certeza. Não, é claro, tipo, eu fico pensando assim, de que se a gente for parar pra pensar, como você diz, em relação talvez ao resto do mundo, né, e tipo, talvez um futuro ideal, ainda tem muito que a gente pode fazer, sabe? Tem muita coisa pra melhorar, Uhum. mas se a gente for pensar na nossa progressão durante os anos, estamos indo bem. Sim, eu concordo. Sim. Eu acho que a gente já saiu há muito tempo do cenário de onde para escrever um site sobre BL, muita coisa que a gente fazia era caçar pauta, porque não tinha novidade pra fazer. E agora não, eles têm muita novidade pra fazer e ainda quer fazer as outras coisas, sabe? Às vezes tem semana que, tem uma coisa ou outra pra fazer, mas pra deixar, e tem semana que é todo dia alguma coisa. Todo dia alguma coisa, tipo, a gente vai 2 da manhã, tem notícia e tipo, porra, eu queria dormir, sabe? Porque tem coisa acontecendo agora. Sim. E pra começar, bem, vamos falar pra retrospectiva, lá pro primeiro trimestre, lá pra janeiro de 2024, eu fui olhar, o primeiro post do Blime, inclusive, 2024, foi um post da Yane sobre as publicações do Brasil, em janeiro, então, tipo assim, já começou a ano com coisa saindo, que já não é mais, tipo, aqui que vai ter, não, já começa o ano com coisa saindo, já tem pré-venda aberta, e no primeiro trimestre a gente teve a estreia lá pra janeiro mesmo do anime de Cherry Magic, que foi o primeiro anime BL do ano, não foi o único, olha só, teve mais de um anime. Pois é. 11 de janeiro, no horário de Japão, fez um ano que passou. Tipo, a Toyota Yu, inclusive, comentou no Twitter dela, eu acho, que fazia um ano e, tipo, assim, passando bem rápido. Foi bom, não foi? Foi bom o anime, foi bom. É, tipo, Eu tava muito ansiosa pra estreia. eu acho que tem, assim, se vocês forem com uma expectativa muito grande, temos que admitir que tem uns momentos, assim, que, né, talvez estivesse um pouco quality. É. Mas a gente tem que lembrar que, no final das contas, né, é uma série nichada. Coisa pra mulher nunca foi lá muito bem tratada, né, na indústria de anime. Sim. Mas foi bom, eu achei que ficou, tipo assim... Eu tava esperando, assim, pelo saldo de tudo que eu vi de BL, de shoujo, de josei, eu achei o saldo do anime de Cherry Magic. Não falando tanto da obra em si, da obra original da história. Da adaptação, né? Sim, da produção mesmo, da adaptação, eu achei o saldo bem positivo. Tipo, eu tava esperando muito pior, na verdade. Sim, eu também tava com medo, porque eu não tinha gostado muito do design oficial do anime, porque eu achei que ele, comparado ao mangá, soava meio estranho. E sem falar que eu tava com medo, porque Cherry Magic já tem um dorama de muito sucesso, então eu ficava meio, pô, será que o pessoal vai, tipo, desprezar o anime por causa do dorama? Mas não, eu acho que conseguiu atingir a galera legal, quem gostava de Belly curtiu o anime. Pode não ser o anime mais lindo do mundo, porque eu acho que isso é raridade em termos de animação Belly, mas ele entregou. Eu vi pessoas comentando pós lá no anime sair, muita gente começou a ver depois que o anime acabou, então, tipo, ainda tem pessoas conhecendo.
Então eu diria que cumpriu o que prometeu, sabe? Não prometeu o mundo, mas o que prometeu foi cumprido. Sim. Eu acho que vai se fortalecer. Eu espero muito que tenha uma continuação, porque tem material pra isso, né? Ah, Tipo, sim. Uhum. ainda mais se o filme fizer sucesso, não sei, que eu acho que estreou agora há pouco, não foi? Nos cinemas lá do Japão, que é a compilação. Eu acho que já até saiu. Ele estreou faz um bom tempo. Estreou, acho que no final do ano passado. Enfim. A gente fala filme, né? Mas no final ele é meio que só um. Filme compilação. É, uma compilação com coisas extras, se eu não me engano. Sim. Mas, tipo assim, eu acho que não sei se o DVD saiu. Aí, né? Quem sabe se as vendas forem boas. Mas eu acho que é uma aposta meio segura, assim. A probabilidade eu acho que não é pequena de ter uma continuação. Até porque a gente tem que pensar que, tipo assim, Given tá acabando, né? É, tipo, Então alguém tem que tomar o lugar. aquilo é um lugar, né? Porque teve o filme, aliás, foi outro anime que esse ano que foi o segundo filme. Foi o segundo ou o terceiro? Agora eu tô perdida. Foi o segundo filme. Foi o último agora que saiu, não foi? O Hiragi Mix foi o último que saiu. É, eu acho que é segundo. Segundo, porque tem mais um pra sair que é o final do mangá, de fato. É o segundo de 3 filmes. Ah, então Saiu o Hiragi Mix esse ano, que é a continuação do mangá, porque o filme de Cherry Magic é diferente do Given, porque Given é realmente continuação da história em formato filme, Sim, e Cherry sim. Magic é só compilação com uma coisinha ou outra. Apesar do final do anime dar uma adiantada e mostrar coisa muito à frente do mangá, ainda tem muito material pós essa cena que pode ser adaptado. Sim. Eu acho que é seguro, porque em primeiro lugar eu nem sabia se eles iam fazer um anime, né? Porque como você disse, já teve adaptação em dorama, né? Então eu já tava tipo assim, eles fizeram dorama, então eles já estão satisfeitos e não vão fazer um anime. Então eu já tava com medo. Mas fizeram. Então. É, porque geralmente quando tem dorama de Belly, geralmente já tem o anime e aí o dorama vem depois. Aí você inventa, é extra. Mas como o dorama tinha saído antes, a gente já tava crente que, nunca vai ter anime, já tem dorama, o dorama já fez sucesso. E no fim virou uma boa adaptação do original, que é uma obra separada por tudo que aquilo que a gente já falou. De tipo, eu acho que dá espaço pra coisas que em dorama não ficam tão boas. Tipo, o Kurosawa poder agir mais de forma mais doida, que fica engraçado, sabe? Em animação. Sim. Enfim, vira uma coisa a mais que pros fãs é algo a mais, mas pra quem gosta mais de anime, não de live action, já é algo diferente, por exemplo. Sim. E eu fiquei muito feliz. Então, tipo assim, eu tava louca, porque, né, eu trabalhei no mangá e tu tava, tipo assim, libera pré-venda dessa porra, tá saindo anime. Foi meio assim, meu início de ano. Felizmente foi liberado. Sim, já tá no quarto volume aqui, né? Sim, já tá, abriu a pré-venda do 4 recentemente, no momento da gravação desse Blimecast. Você pode comprar pelo link do Blime, ajudar a gente, mas ok. Mas, continuando. Bem, após o anime Match, quando tava passando, outras coisas também aconteceram no início do ano. Teve o primeiro mangaka de Belly, porque já teve autores coreanos de Belly que vieram no Brasil. O primeiro mangaka de Belly coreano foi a visita do Ryo Suzuri, na USP, em março, do nada. Se bem que ele não veio como autor de BL, né? Não, ele veio pelas obras dele que não são BL, que é tipo Centauro, que sai aqui no Brasil pela Conrad. Então, mas ele também tinha publicado outras BL. Então, tecnicamente, a gente contou como. Foi uma visita assim, muito esperada, porque anunciaram, tipo, ele vem semana que vem. E a gente tava assim, oi? Pois é, do nada. E assim, é engraçado que no final das contas, assim, foi tão repentino. E ele ainda veio por causa de Centauros que na época nem tinha sido lançado ainda, sabe? Sim, só tava anunciado. Sim, e no final das contas, Centauros nem era realmente popular aqui, na verdade, porque ele acho que nem era muito conhecido. Acho que no Brasil, se duvidar, com certeza a obra mais conhecida dele era Magic. Eu tenho certeza. Eu acho que ainda é a obra mais conhecida. Sim, então era muito engraçado, assim, tipo, veio totalmente aleatório do BL, sabe? Mas, queria ter ido. Eu não consegui ir no dia, eu tava passando mal no dia, na verdade, eu não podia. Mas eu consegui falar com uma das professoras da USP que entrevistou o Ryo, o autor. Então, tipo, eu dei uma mão com ela com informações, porque foi uma coisa meio repentina também, sabe? Acho que até pra quem tava envolvido. Então foi uma coisa meio, peraí, o que a gente faz? Tem um mangaka vindo pra cá. Mas foi curioso, foi o início de ano assim, meio. Foi justamente, sei lá, em março, ele anunciado em fevereiro, final de fevereiro, e já tava em março aqui. Uhum. Outra coisa que rolou também no ano. Aí no EBL, Tangente BL, teve anúncio seu anúncio de Fire pela Pipoca Nankin, inclusive já tá lançado aqui no Brasil já até o final do ano. Sim, ainda tem que comprar os 2 volumes. Eles são muito bonitos, da Pipoca Nankin, quero muito comprar, mas foi do nada.
absolutamente Nada também. nada. Sim. Não que a gente reclame, porque é um mangá muito importante. Não, ninguém tá reclamando, é só que ninguém Não, esperava. assim, a gente tá tão acostumada a autoras, né, de shoujo não terem nenhuma relevância no Brasil que, assim, ninguém tava esperando. Ninguém tava esperando. Foi um susto total. Eu lembro que eu tive um piripaque de madrugada no Twitter. O que assim tá acontecendo? Foi bem isso. E outra coisa também aconteceu nesse ano foi que também, tipo, teve Fire, mas o primeiro BL anunciado de fato em 2024 foi o Você Me Deixa Sem Fôlego, pela Panini, que foi anunciado, tipo, no final de fevereiro. Eu amo esse mangá, eu fiquei muito feliz. Inclusive, tá aqui o volume 3, recebi esses dias, tá aqui fechado ainda, porque não tive tempo de ler. Eu nem consegui comprar esse mangá ainda, não corri atrás, porque eu lembro que eu comecei a ler ele, mas não dei uma animada e eu não fui muito atrás, mas eu eventualmente planejo ler, se eu achar uma promoçãozinha legal. É um mangazinho bom, mas assim, ele tá em andamento, tudo, então não precisa ter pressa. Pô, Assim, ele é um mangá que nada muito sério acontece. É tipo, as coisas se resolvem muito rápido e tal. Se você gosta de relacionamento assim, tem bastante comunicação, mas ainda é meio fofo e tal, com um gap entre os personagens, é bacana. E a autora tem um bom gosto, porque ela gosta do semi mais baixo que o Uki. Isso é raro. Tem que apreciar. Mas enfim, Eu acho que quase todas as séries dela são assim. tem que apreciar essa joia rara no mundo do BL. Mas eu fiquei muito feliz e tal. E a edição da Panini, pelo que eu vi até agora, até o que eu li do volume 2, tá bem bacana. e Léo que não foi o único anúncio, tipo, no início do ano, outro anúncio que a gente teve logo em seguida, não muito pouco tempo depois, ainda em fevereiro. Foi o anúncio da Nipop, que eles anunciaram Canção do Amanhecer, que é um BL que tá muito popular no Japão atualmente, tá em andamento. Uhum. Também tá em andamento, que a arte é muito bonita, teve PV promocional e tudo mais. Também foi uma outra surpresa, porque eles anunciaram e lançaram muito perto do Pois é. lançamento. Acho que esse foi o maior choque. A New Pop, temos que dar o braço a torcer nessa estratégia dele, porque eles anunciaram o mangá logo depois lançaram. Tipo, acho que foi 1 mês, 2 meses depois. Anunciaram final de fevereiro e lançaram em março. Então, foi a estratégia certa e tal, porque eles já tinham a fama de fazer o contrário. Dessa vez, eles anunciaram e lançaram bem rápido. Já tá indo pro volume 3, eu acho, agora. A gente consegue ver, né, que eles tiveram uma mudança de estratégia que eu considero bastante positiva, que inclusive, né, a Biblioteca Brasileira de Mangás, né, a BBM, fez uma retrospectiva e comentou sobre isso, né, dessa mudança de posicionamento da New Pop, que a gente não sabe exatamente por quê, assim, se eles realmente, como eles estão se organizando agora, mas já deu pra ver que pelo menos na questão de anúncios, né, eles deram uma maneirada, porque antes a gente sabe que era tipo metralhadora, né? Eles deram uma maneirada agora, porque a gente sabe que eles têm uma lista de espera gigantesca. Sim. Então acho que é positivo isso, mas eles vão ter que ficar, acho que pelo menos mais um ou 2 anos nesse ritmo para conseguir dar uma limpada nessa lista de espera, mas foi um movimento positivo. Sim, tipo, lá nas retrospectivas, no post que eu fiz da retrospectiva do mercado de mangás especificamente, eu até comentei com vocês que foram 37 anúncios em 2023 relacionados a coisa de BL, ou BL mesmo, e esse ano foram só 16. E aí, quando eu fui ver, foi a New Pop que anunciou bem menos, sabe? Então fica parecendo que teve algo faltando, que teve menos BL sendo lançado, mas não, é realmente o gap nos anúncios que foi feito mesmo. Tipo, então... Mas aí você vai ver, eu também nesse mesmo post falei, eles têm ainda, dos que eles anunciaram, a gente não sabe se eles têm mais licenças, tipo, para serem anunciados ao longo desse ano. Eles ainda têm 19 títulos BLs sem previsão de lançamento. E, tipo, eu acho que eles não vão conseguir lançar tudo em 2025, sabe? Porque eles também têm outras coisas além de BL para lançarem. A Sim. gente vai dar comentar mais pra frente, mas eles também têm a parceria com a Shukrin, também tem a parceria ainda com os BL da Mimosa, e também tem a parceria com a Seven Sisters. Tipo assim, se for pegar coisas que essas editoras lançaram e que teoricamente estão à disposição da New Pop, então tem muito mais coisa ainda pra sair que, tipo, nem foi anunciado, mas pode se esperar que eventualmente venha pro Brasil. Mas é tudo sem previsão, sabe? Vai depender do ritmo de lançamento da New Pop. Não, assim, eu acho que, se eu não me engano, na carta ao leitor lá que eles publicaram final do ano passado, começo desse ano, eles falam mesmo que ainda tem novidades serem anunciadas e tal. Então, assim, eles não é que eles pararam completamente de anunciar, eles ainda estão anunciando, mas obviamente deram uma maneirada
E tá muito mais perto do lançamento, né? Mas eles ainda precisam, assim, se esforçar bastante pra conseguir desengarrafar essas listas de espera deles, né? Mas já estamos melhor que o ano passado, eu acho que nesse sentido, porque ao mesmo tempo que a gente fica muito feliz quando as coisas são anunciadas, né? É triste, tipo, eles anunciarem e 5 anos depois lançar. Então, tipo, também é complicado, sabe? Sim. Fica aquela coisa, poxa, eles vão anunciar um negócio que eu gosto, mas ao mesmo tempo, quando vão lançar, sabe? Sim, você não consegue se preparar, né? Tipo, é legal da editora poder anunciar com antecedência, falar, olha, esse título é nosso, a gente vai lançar, mas aí fica à espera do que fazer. Porque, em parte, é agoniante, porque muitas vezes a editora tem o título e vai, tipo, não vai anunciar logo de cara, vai anunciar muito depois. E aí Uhum. você tem que ver as pessoas comprando a edição estrangeira e eu fico tipo, não compra, a gente tem esse mangá, só não falou ainda. É agoniante. E a gente fica vendo aumento do preço do papel também, né? Então, assim, é doloroso, sabe? Não é uma espera de boa. É complicado, o mercado está complicado, mas a gente fica feliz que, tipo assim, apesar de não ter tido tantos anúncios esse ano, teve anúncios importantes, que a gente vai falar mais pra frente, e já começou com anúncios importantes, como Canção do Amanhecer, e o Você Me Deixa Sem Fôlego. Então a gente tá esperando, assim, é que muita gente ficou achando, foi fraco, mas, tipo, saiu muita coisa. O próprio post da Yane falou, saiu coisa pra caramba esse ano. Saíram 59 volumes de coisa de BL relacionados. 59, aumentou de 45 de 2023 para 59. Eu adoro números nessas horas. Teve um aumento considerável. Eu acho que ninguém conseguiu comprar tudo, não só por questão de dinheiro, mas questão de gosto, né, gente? Sim. Que eu acho que é o melhor sinal, como eu falo, o melhor sinal de um mercado é você comprar as coisas que você quer e não porque você sente que se não comprar ninguém vai trazer mais. Sim. Eu acho isso melhor. Lógico que a gente quer que as pessoas comprem os mangás, tenham suas estantes, completem suas coleções, mas é aquela coisa, se você não gosta, você não precisa comprar, não é o fim do mundo. Mas isso é muito bom. E outra coisa pra terminar o primeiro trimestre, tipo, que isso na verdade não é tanto com o BL, mas é mais com a gente, porque quando a gente abriu o nosso Apoia-se, Sim. que era um projeto que já estava sendo conversado há um tempo, a gente lançou em março de 2024, a gente está muito feliz. A gente conseguiu bater nossas metas respectivas vezes, então a gente está muito animado. Conseguiu a verba para lançar o novo site, que a gente lançou em outubro também. A gente conseguiu abrir em outubro com os 15 anos do Blind. Blind virou debutante em 2024. Uhum. Então a gente tá muito satisfeito, o Discord tá muito legal, o pessoal conversa, bate papo. Então a gente sempre incentiva vocês, se vocês querem, tipo, conhecer, vocês podem sempre entrar no apoio do Blind a partir de R$5, não é uma quantia absurda, apesar de ter tias mais altas pra quem quiser, tipo, ter mais privilégios ou poder ganhar os brindes que a Tanco prepara maravilhosamente, mês sim, mês não. Uhum. Mas a gente ficou muito feliz com esse projeto, que a gente sempre vai divulgar, obviamente, o Blindcast só tá no ar por causa da galera que tá apoiando a gente. Sim. E bem, pra continuar, a perspectiva indo pro segundo trimestre, que é a partir de abril, a gente começa com outro anime BL, olha só, meu Deus, anime seguido, eu fico até emocionada quando tem anime BL seguido. Quem diria, né? Nunca antes na história desse mundo, né? Nem desse país, desse mundo. Teve tecnicamente dois, apesar de que ambos eu não vi. O primeiro foi o Tadaima Kaeri, e foi o primeiro anime BL Omega Verse. Eu não vi, então eu não vou falar nada. A história eu sei que é uma gracinha, ele é muito fofo, os bebês são uma gracinha. Pegaram o design dos bebês do pessoal que veio jogar com a Babysitters, que é outro anime de bebê muito fofo. Mas eu não vi o Tadaima Kaeri. Tadaima Akaeri eu vi todo e tal. E assim, entre os 3 VLs lançados, foi o que eu menos gostei. Mas, tipo, não é pelo meu que eu não gosto tanto de Omega Verse, é porque eu simplesmente não curti, sabe? Mas, tipo, dos 3, eu acho que foi o que teve a melhor produção, tipo, no sentido de... Teve uma animação, eu acho que era o que tinha a animação mais bonitinha, o design dos personagens era impecável o tempo todo, sabe? Então, eu acho que dos 3 era o melhorzinho, assim, nesse sentido. No sentido de valor de produção. Mas é o que eu menos gostei. Mas como você disse, é bem interessante de ver se você gosta de BL no geral. Mas não é a minha coisa, mas eu recomendo se você gosta. Se você gosta de Omega Verse e gosta de BL de família, eu acho que Tadaima Kaeri é uma recomendação segura de se fazer. É assim, é que eu também acho que tem muitas coisas, né, envolvidas. Porque, em primeiro lugar, Tadaima Kaeri, ele se passa, né, num setting que eu acho que já é mais fácil de ser animado e manter uma qualidade média ali boa, é que o traço da autora é bem mais simples, né? Tipo, o setting dele também é mais simples. Tipo, porque apesar de Tassogare ele ter uma coisa meio colegial e tal, o traço da Janome é bem mais detalhado, né? Sim. Então eu acho que isso ajudou também. Mas assim, eu assisti só o começo de Tadaima Kaeri. Porque assim, na verdade, meu 2024 foi uma zona, mas eu consegui assistir o começo de Tadaima Kaeri. E sim, eu também acho que não é que ele é morno, porque ele é muito slice of life, sabe?
É porque é de família, sabe? É tipo, o plot da história é eles serem famílias, né? Não é tanto romance dos dois, é mais tipo assim, o dia a dia deles sendo casal feliz com criança. É porque eles já são um casal, né? Eles já são um casal, mas, tipo, não é nem que eu não gosto de ver o casal já resolvido, eu não gosto de Slice of Life. É que no meu caso, eu gostei muito de ver a relação do cara que era o Ômega lá, o protagonista, que eu acho ele mais protagonista às vezes do que o marido dele, que, tipo, que tinha uma relação maior com a criança, porque ele meio que ficava como dono de casa, cuidando mais das crianças em casa, enquanto o marido trabalhava. E era legal isso, ver como ele lidava com a situação do dia a dia. E, tipo, quando entrou o drama, eu fiquei tipo, ai, velho. Eu cresci com novela e tal, tinha drama melhor, mais bem feito, mas, tipo, como eu disse, isso sou eu, porque, tipo, o drama eu achei que estragou um pouco pra mim. Porque se fosse só eles em família, legalzinho, bonitinho e tal, talvez eu tivesse gostado. Aí o drama pra mim, mas assim, questão de expectativa. Como eu disse, não é pra mim, mas eu acho que não tira o valor, né? Como eu disse, eu acho que Tadaima Okaryu, a questão dele é que ele é morno em todos os sentidos. Tipo, até o drama. Não é um super drama. Digo isso porque, assim, eu não vi o anime, mas eu li o mangá, né? E, tipo assim, não tem nada muito grande que acontece, sabe? Mesmo quando tem alguma questão ali, ele se resolve, todo mundo é muito feliz, e é tudo fofo, sabe? Então, tipo assim, não tem nenhum vilão, uau. No final das contas, assim, todo mundo é legal, as crianças são fofas, então, tipo assim, eu acho que é um bom anime pra quem quer ver sem muitas expectativas, assim. Mas eu acho que, de fato, assim, de todos que saiu no ano, ele é o mais morninho, mas não necessariamente quer dizer que ele é ruim, assim, né? É só questão de. Aí entra nisso de gosto mesmo. Sim. Inclusive, eu acho muito bom. Eu falei a mesma coisa pra mangá. É muito bom ter mais anime belly no ano que eu não vejo só porque é o que tem pra hoje. Eu posso simplesmente pular e ver outra coisa. Sim, isso é ótimo. Sim. Inclusive, teve outro anime na temporada, mas esse é um dos animes do Comic Festa, que foi o The Perfect Prince Loves Me, The Side Character, que é um daqueles belly isekai de um cara que vai pra outro mundo. E aí Sim. fica com o cara, mas ele meio que, tipo assim, que lança no Kumi, que aí tem, tipo, 3 minutos por episódio, aí a versão sem censura tem 5 minutos. Então, é que assim, teve várias vezes que a gente foi falar de animes, né, e não considerou uns animes da Comic Festa. Mas é porque. Eu só tô considerando porque a Comic, que é o serviço que transmitiu no Ocidente, eles deram pra gente o acesso antecipado. A gente conseguiu ver a estreia Premium, que foi no dia 15 de março, foi muito antes da estreia oficial na TV, que foi dia 7 de abril, então tipo, a gente conseguiu uma antecedência, eu pude fazer depois as primeiras impressões. Então essa é a primeira vez que eu vi tanto investimento pra esse anime, tecnicamente, sabe? Por mais que ele seja curto, eles tentam não considerar muitos animes do Comic Festa, eu achei interessante de ter toda essa atenção, mandaram o release pra gente bonitinho. Ah, sim. Achei legal o esforço de divulgar a animação, sabe? Ah, sim. Não, eu digo assim, no geral, é que teve outras vezes que a gente foi falar de animes do ano e falaram, mas teve aquele lá, e era do Comic Festa, sabe? Mas é que eu acho complicado, porque assim, se a gente fosse. A gente tem que levar em conta que, os animes da Comic Festa, como a Paty disse, tem, tipo assim, 5 minutos, a versão mais longa, né? E é porque eu sinto que muito mais do que um anime propriamente dito, assim, eles são quase uma propaganda longa, né? Eles são feitos pra, na verdade, ser uma propagandazinha lá pro mangá, que é sempre de uma mesma editora lá. Eu esqueci o nome, Suicide, alguma coisa assim. Eles sempre os mangás dessa editora. Você sabe mais ou menos quais são os mangás que podem ter possibilidade de ganhar, né, essa animação na Comic Festa. E, tipo assim, se a gente for considerar também, né, vários curtas animados, tem outros também, não só do Anime Fest, tem outros animações curtas, mas, assim, normalmente eles são feitos mais como parte de propaganda, né? Então, não um anime propriamente dito, sabe? Que, tipo, você pode acompanhar ele e você vai entender o plot inteiro sem nenhum problema. Porque pra encaixar em 5 minutos, eles cortam bastante coisa, sabe? Uhum. Assim, eu li o mangá desse, foi um caso que eu tinha lido o mangá já, então, tipo assim, o anime pula coisa, mas não vou dizer que pulou tanta coisa assim, não. Mas. Não, eu digo assim, mas não é a mesma coisa que, por exemplo, se você assiste um anime de televisão e você acompanha a história certinho, e outra você assistir, sabe, as coisas da Comic Festa sem nunca ter tocado mangá. Eu acho que o do BL da Comic Festa funciona mais porque, como é, tipo, padrão de BLCK, você já conhece as batidas do plot, você já sabe pra qual caminho vai. E outra coisa que eu queria comentar também do segundo trimestre, que foi quando saiu os resultados do Tio Tio BL Awards, que pra quem não conhece, Tiro Tiro é o maior site japonês sobre BL, ele existe desde 2009, mesma idade do Blime, inclusive. E todo ano eles fazem uma votação do público dos melhores BLs do ano em várias categorias. Qual foi o melhor BL do ano, Paty? E aí o melhor BL do ano, que eu acho que foi um caso inédito, que o primeiro BL do ano foi o
10 coisas pra fazer antes de fazer 40. Posso falar o título em português, não preciso falar o título em japonês, porque ele foi anunciado no Brasil pela Panini, ele saiu no Brasil, e foi a primeira vez que eu acho que o campeão do Team Awards também foi lançado no Brasil, porque até o momento a gente noticiava, mas, tipo, nunca o primeiro lugar tinha saído no Brasil, ou, tipo, às vezes era um mangá que a gente nem conhecia tanto. Sim, sim, achei incrível isso. Foi um time muito certeiro da Panini. Se eles souberam usar isso, eu não sei, mas foi um timing bem interessante. Sim, porque era como se fosse um mangá desconhecido. Eu conheci ele de título, a Mamita não é uma autora desconhecida de BL, eu já tinha lido os mangás dela. Então, tipo, esse mangá tava circulando no meio, mas até eu fiquei surpresa de ver ele sendo, tipo, campeão de votação, sabe? Os outros destaques de títulos que estão no Brasil que também foram premiados é Given, que ganhou o primeiro lugar de melhor série. Eu acho que isso foi muito em decorrência do final, porque, tipo, foi o último volume que tava saindo, tipo, tá todo mundo comentando, então acho que isso foi a justificativa pra ter ganhado o primeiro lugar, porque em segundo lugar tava o Saizuru. Eu acho que Given sempre, na verdade, ficou ali entre, sabe, os mais votados, até, se eu não me engano, tipo, mesmo nos outros anos, assim, ele sempre tava em terceiro, segundo lugar, então, assim, ele sempre foi, mas eu acho que o último volume deu uma guinada e deixou ele em primeiro, sabe? Ele nunca ficou baixo na votação, mas a questão é que o segundo lugar de melhor série foi Saizuru, que é o Saizuru Yohaba Takanai, que geralmente sempre leva o primeiro lugar de tudo que participa, por causa da obra ser muito famosa, todo mundo conhece, todo mundo gosta. Mas ele ficou em segundo lugar de melhor série. Teve um volume novo que saiu em 2024, então, tipo, entrou no ranking, obviamente, mas não pegou o primeiro lugar. Foi Given o primeiro lugar. Então essa foi a minha surpresa. Não tanto de Given ser o primeiro lugar, mas ter ficado no primeiro lugar na frente de Saizuru. Essa foi a minha questão. Em terceiro lugar, tem títulos que eu não vou mencionar não, porque eu não gosto. Tem, por exemplo, na série, teve o Canção do Amanhecer, que tinha sido anunciado, ficou em quinto lugar de melhor série. O da Mamita, que foi o 10 coisas pra fazer de fazer 40, também ganhou o primeiro lugar em comédia romântica, que era uma categoria nova do Premiação esse ano, que foi o primeiro lugar na categoria de comédia romântica. E eu acho que esses são os que tinha anunciado, que estão no Brasil, já foram anunciados, já tem previsão de sair. Tem um que foi anunciado logo depois disso no Brasil. Ficou em 20º lugar, que foi a Lancedária e o Escudo Impenetrável. Ficou em 25º lugar, mas não tinha sido anunciado no Brasil. Ia ser anunciado umas 2 semanas depois. Nossa, sim, teve esse anúncio também, meu Deus. A Panini sempre surpreende a gente com os anúncios. Eles não podem falar que não acontece. Assim, vendo agora na categoria que eles chamam de deep, de profundo, né? Que na verdade é tipo japonês também não é muito bom em inglês, mas eles chamam de deep, assim, a categoria que é onde tem mangás, né? Que, tipo, tem um apelo individual do autor muito grande, assim. E eu tava vendo agora, e em 17º lugar tá o mangá que a MPEG anunciou, da Matsumoto Yo. Eu não tinha visto, olha aí. Ele tá em qual categoria? Do profundo. Sim, sim. Realmente, ele foi anunciado, ele tá em 17º lugar. Que é o Hitori de Yoru wa Koerarenai, da Matsumoto Yo. Aqui ficou tipo O Fim das Minhas Noites Solitárias, alguma coisa assim. Que, inclusive foi o primeiro BL anunciado pela MPEG, BL japonês, que eles anunciaram também um BL coreano, que a gente vai falar mais pra frente. Sim. Então foi uma surpresa, foi a estreia da Matsumoto Yo no Brasil. Até fiquei feliz porque eu gosto muito dessa autora. Então, tipo, eu gosto de alguns mangás dela bastante. Então eu fiquei muito feliz. E tipo assim, tem também, né, ali na Melhor Novel, se você for ver, tem lá uns da May, que teoricamente tá com a New Pop, né? Que é o primeiro lugar, tá com Heaven's Official Blessing, que é da New Pop. Sim, então, tipo, uma coisa assim que eu acho interessante, se a gente parar pra ver, né, é que pelo menos aparentemente as editoras brasileiras agora elas estão de olho no que é recente, sabe, no que é atual. Sim. No que tá acontecendo, sabe, no mercado agora e não pegando coisa de 10 anos atrás, sabe? Tipo, perdeu o timing completamente e a gente fala, tipo, por quê? Sim. E lançamento agora são atuais, né? Tipo, muito pós 2020. Né? Sim, são títulos recentes, o que é muito bom, porque a gente sempre quer ter acesso às novidades e muitas vezes, tipo, às vezes demora pra gente ter acesso, seja por inglês, seja porque ninguém se interessa em trazer. Ou às vezes, sei lá, sai em francês e é um número mínimo de pessoas que conseguem, tipo, ter acesso à obra em francês. Então a gente fica muito feliz do mercado estar antenado com BLs mais recentes. Mas eu acho que mostra também o peso que esse tipo de mercado tá tendo, né, no Brasil. A gente tá tendo uma demanda, né, por BL. Então eu acho que isso é interessante. Mostra que a gente finalmente tá mudando, né, pra melhor, Sim. Espero. A gente pode encher o saco da editora quando tem algum BL que a gente quer muito, que é novo no Japão, pode encher o saco, não tem problema. A gente tem que encher o saco. Sim. Outra novidade que tem mais ou menos essa época, talvez foi um anúncio, não de mangá, mas de anime, que não é BL, mas a gente fala muito bastante dele, que é o Verão que o Ricardo morreu. Teve anúncio da adaptação em anime.
que já tinha vazado há um tempo a notícia através de boatos, mas foi quando teve a confirmação oficial, que não foi uma surpresa. O mangá tá muito popular no Japão. Eu acho que ele tem muito viciado tendo uma animação, se for bem feita. Anime de terror sofre um pouco. Parece que vai ser a Sea Games que vai animar, né? Tipo, acho que eles animaram além de Braverne, animaram aqueles milhares de Uma Musume. Sim. Então, eles são bem competentes no que fazem. E os trailers estão bem bonitos, sabe? O medo era esse. O medo era a animação, né? Ter o orçamento de 2 coxinhas. Mas, aparentemente, eles estão colocando um dinheiro ali. E é importante, porque, assim, gente, terror com baixa qualidade fica muito ruim. Sim. Não tem como. Esse era o maior E medo. pelo jeito vai ser um bom investimento. Eu espero muito. Eu ainda acho que vale a pena ler o mangá. O mangá tá saindo no Brasil. Eu tô lendo aí pela Panini. Vale muito a pena. Com certeza. Eu tô muito ansiosa por esse anime. É um dos poucos que eu tô bem ansiosa. Imagino que sai esse ano. Eu já que tinha anunciado que ia sair em julho, mas eu posso estar enganada, porque vai ter aquele anime de Japan agora em março, então provavelmente eles vão Divulgar mais detalhes. Se eu não me engano, eles anunciaram como verão mesmo. Eu acho que eles tinham anunciado que ia ser. Faz sentido. Faz sentido se lançar no verão devido ao título. Não só isso, é porque também no Brasil nem tanto, mas no Japão eles dizem que o verão é época de histórias de terror. Porque como tá muito quente, quando a gente escuta histórias de terror, a gente arrepia e aí parece que fica mais fresco, entendeu? Então, tem todo um contexto do porquê tem que ser o verão. Ah, legal, Japão, mas eu vou totalmente ignorar isso e não ouvir história de terror ainda. Eu vou ignorar isso. Que quando passar, pra gente não vai ser verão. E também tem aquela coisa, tipo, se for contar, quando tá calor, tu pode contar histórias de terror o ano inteiro no Brasil. Em alguns lugares do Brasil é assim mesmo. Pode contar histórias de terror o ano inteiro. Aí passando desse segundo trimestre, que teve essa questão dos anúncios, teve Tite Wars, Satabangari. Aí a gente chegou no terceiro trimestre, que é, como ele fala, a temporada de julho dos animes. Porque geralmente julho é um mês que a gente fala que é meio movimentada pra fandom de Belly, porque muito anime de Belly importante geralmente ou sai em julho, ou tem muita coisa rolando em junho. No Brasil tem o Anime Friends, que é a época de anúncios de muita editora. E também teve em agosto que a gente fez a BlabCon, mas a gente vai uma coisa de cada vez. Primeiro com o anime, em julho foi quando estreou o anime de Tatsugari Out Focus, da Janome. Que eu preciso terminar de ver, eu estou vendo, estou no meio do segundo casal. É porque eu vejo no metrô, então demora pra terminar. A minha opinião é parcial de quem ainda não terminou o anime, é que a produção não está tão alta, eu diria que está mais ou menos no mesmo nível de Cherry Magic, de qualidade de produção. Mas eu considero a direção muito criativa, porque eu acho que quem tá participando do anime gosta muito de cinema. Então tem muitas coisas legais com o filme, por o mangá se passar num clube de cinema, num clube de filmes. Eu acho muito divertido, eu gosto muito de acompanhar a direção de Tatsugari Out Focus. Os casais são fofos, mas tem muito fato de que eu já li o mangá, então meio que já sei quais são os casais que eu prefiro. Eu gosto muito do segundo casal, que é o casal dos diretores do terceiro e do segundo ano. O terceiro casal ainda não cheguei, mas eu gosto bastante deles no mangá. E o primeiro é aquela coisa, eles são fofos, mas como todos os outros casais que vieram depois são mais interessantes, eles acabam meio que perdendo um pouco a atenção em comparação, apesar de ser um casal bom, sabe? Eu achei, dos animes que saíram BL esse ano, o Tatsugari foi o meu favorito. Eu achei a produção dele melhorzinha que Cherry Magic, mas eu achei inferior a Tadaima Kairi. Como eu falei, Tadaima Kairi foi a melhor em produção, como eu disse. Mas Tatsugari eu gostei muito. Não só porque eu gosto muito do mangá originalmente. Tipo, eu fui ler o mangá depois de ver uns episódios do anime. E eu gostei. O anime acrescentou muita coisa pra mim. Assim, opinião pessoal. Então é o meu favorito de longe. E como você disse, eu acho que deixaram coisas bem, usaram bem do audiovisual que o anime capacita, sabe? Então não foi só uma adaptação direta, eles só deram copy-paste, tipo, colaram na animação, sabe? Ficou um negócio bem criativo, mas sem tomar muita liberdade, mas deixando um negócio bem legal, sabe? Enfim, foi o meu favorito do ano, desses três. Sim. Também teve o susto que a gente levou de que, pra quem não conhece, uma das convidadas da BlamiCon foi a Kiko Mizoguchi, que é uma pesquisadora japonesa de BL. E ela tem um canal no YouTube que ela faz entrevista com autores pra perguntar sobre a produção da obra, sobre como elas gostam de BL. Eu recomendo o canal, inclusive tem legenda em inglês pra quem quiser ver. E ela entrevistou a Janome. Acho que foi durante ou após o anime ter terminado de estrear. E a autora falou que o mangá estava licenciado em vários países e falou que estava licenciado no Brasil. E a gente ficou meio, oi, que? Ninguém falou, então a gente ainda tá com a notícia. Eu não lembro se ela falou que era no Brasil ou ela falou que ia sair em português. Ela falou que ia sair em português. Então, mas tipo assim, qual que é a possibilidade de ser outro país que não o Brasil? Porque eu não sei, até onde eu lembro, o mercado de mangás em Portugal não era lá grande coisa. Não existe BL lançado em Portugal, só pode ser Brasil. Então só pode ser Brasil. Mas assim,
Isso já faz um tempo, né? Que ela Já falou. faz um tempo. A gente tá assim. Ela falou. Eu quero saber de quem vocês ouvindo aí sabem qual editora tem esse mangá, porque eu estou enlouquecendo já. Se alguém que está nos ouvindo sabe, manda um e-mail, manda uma DM, qualquer coisa. Acaba com isso. Acaba com a nossa dor. Eu não aguento mais. A gente jura que não vai divulgar pra ninguém. A gente não vai colocar no site. A gente só quer saber. Angústia. Porque toda vez que vai ter anúncio de mangá em alguma editora, a gente fica assim, será? Será que é agora? Será que finalmente eles vão falar? E aí não falam. O que a gente vai fazer, gente? Como que a gente vive assim? Não dá. Aliás, teve outras duas autoras de BL que fizeram uma dessas esse ano. Teve a Mamita também mais cedo, mas eu acho que foi em 2023, do vizinho metaleiro também. Sim, que inclusive foi anunciado na F esse ano, em 2024, quer dizer. Pela New Pop, sim. E também teve aquela... Acho que foi a autora daquele Stranger que a New Pop lançou, aquela Hayate alguma coisa, que lançou que... Sim. Falou que o mangá dela ia ser lançado em português ou se era no Brasil, não lembro, mas ela tinha falado alguma coisa. O Ricardo também foi a mesma Também coisa. falou que já estava sendo lançado no Brasil. Sim, mas eu acho que no caso de Ricardo, ela ainda colocou qual editora era, eu tenho quase certeza disso. Isso, ela colocou vários países, assim, ai, nossa, Ricardo vai sair nos países tal. Só que eles não tinham anunciado ainda. Pois é, eles foram pro Instagram e confirmaram, é isso mesmo, gente, a gente vai lançar esse mangá aí. Aí ela ajudou a gente, porque a gente não teve que ficar ponderando qual editora seria. E aí, mas tá sogredão. Ela soltou essa, que a gente não sabe se ela se enganou ou se ela falou cedo demais. O que tá acontecendo? Não sabemos. Queremos saber, pelo amor de Deus, se alguém souber aí, acaba com a nossa dor. Assim, tenha dó. Tenha dó da equipe do Blind. Eu não aguento mais. Tipo, eu achei que alguém ia falar no timing do anime, sabe? Sim, a gente achou. Já tá frio, gente. Acaba com isso, sabe? Continuando. Outra coisa também que depois teve o Anime Friends, que é a época de anúncio das editoras, então a gente sempre tá de olho no que ia falar, mas dos anúncios relevantes pro Anime Friends que teve em 2024 foi primeiro o anúncio de Pink Heart Jam. Yay! Sabe, finalmente. Finalmente, sabe? Tava com esse mangá, tipo, na cartola por tanto tempo, eu fiquei, meu Deus, deixa eu anunciar essa porra, tava assim já. Vai ser também o primeiro mangá BL com lançamento prêmio, alguma coisa, edição especial, né? Sim, vai ter duas edições, vai ter a edição comum e uma edição especial com brindes, que a gente ainda tá sendo em produção, com previsão de lançamento esse ano. Então vai sair esse ano. Olha, porque assim, se não for esse ano, a gente pode juntar um grupinho aí e bater na porta do JBC, né? Porque Pois é. ter uma conversa amigável. Assim, eu espero que seja esse ano, assim, de preferência, antes de julho. Eu tô aqui com meu dinheiro guardado pra isso já, pra comprar a edição premium. E nada de sair. Exato. Pois é, JBC, cadê você? Mas eu queria fazer um comentário que a parte dos anúncios. Enquanto eu falei, não importa ter tanto anúncio, tanto seja lançado, eu queria fazer uma nota de repúdio, pessoal. A certa editora Panini. Sim, a Panini anunciou coisa até abril. Dois títulos bons. Só que assim, ou eles vão encostar já. Ainda termina esse ano. E a Aritin vai encostar também. E aí, Panini? O que tem agora de BL, Panini? Sim, ela toda vez a Panini fala que vai fazer um anúncio. E cadê os BL dela? Cadê os anúncios de BL, Panini? Esse podcast é um apelo, é uma denúncia à relação abusiva com as editoras de mangá desse país, porque a gente esperando coisa e nunca acontece, a gente tem que ficar aqui no escuro. A gente começou aqui falando, né, que o saldo do ano passado foi positivo e tal, mas Dona Panini entrou em 2025 com um saldo negativo. Pois é, cadê os BL, Panini? A gente quer continuar elogiando, mas cadê você fazendo tua parte, sabe, Panini? Vamos lá. Nos ajude. Pois é. A JBC tá com um BL relativamente longo. Não, relativamente não. É BL longo, que é Charmagic. É longo. Charmagic tá com 14 volumes no Japão atualmente. Nem sinal de terminar ainda. A autora... Eu tô falando, daqui a pouco a autora vai vir com arco de adoção de criança. Tem uma teoria da conspiração que só eu acredito que ela tá esperando o casamento homossexual ser legalizado no Japão pra terminar o mangá. Mas daí, poxa, Paty, aí complica, né? Que aí complica, vai ter... Exatamente, esse é o meu medo interno com esse mangá. Ela pode botar nos hiatos eternos. Não vou fazer mais mangá por enquanto. Ela tá com o mangá novo aí, eu espero que seja sinal que ela tá terminando Charmagic, que ela começou um mangá novo. Assim, porque o 15º volume de Charmagic sai esse mês, hein? Sai dia 21.
Então, assim, tamo aí com 15 volumes, né? Então, fica complicado. É um mangá muito bom, a história tá divertida, eu tô acompanhando o lançamento, tipo, eu sei que a história tá bem legal, não perdeu o ritmo. Aí você fica preocupado, né? Porque mangá longo no mercado atual a gente sabe que complica, sabe? Por mais que a gente goste muito de certos BLs, eu não vou, sei lá, recomendar um BL de 10 volumes pra vir pra cá, sabe? Porque a gente entende como tá a situação. Mas eu espero que quem esteja gostando de Cherry Magic continue comprando Cherry Magic e aproveite as promoções que rolem pra continuar pegando. Continue. Aí teve a versão de Pink Heart Jam. Outro anúncio teve da Unipop, que a Unipop, como falou, ela tá com a política de fazer menos anúncios. Ela anunciou Meu Vizinho Metalheiro, da Mamita, que a própria autora já tinha revelado que ia sair no Brasil, então, tipo, não foi uma surpresa, mas ficamos felizes de ver que ia sair. E aí a gente completa o caso de uma autora que saiu por 2 editoras. A Mamita é tanto autora de 10 coisas pra fazer antes dos 40 e autora de Meu Vizinho Metalheiro. Uhum. E ela tem mais mangá de BL. Acho que eu tenho que fazer a minha parte, pedir pra JBC lançar mais um dela, né? Que aí completa. Cada um tá Pois com é, pois é. Exatamente. Então vamos lá, gente, na caixa de mensagens lá da JBC, pedir uns mangá no Indique. A Mamita tá muito queridinha, eu não sei tanto aqui no Brasil, mas pelo que eu vejo, às vezes tô lurkando lá no Twitter, ela tá muito queridinha dos gringos também, porque anunciaram coisa dela, estão lançando um monte de volume dela recentemente, e ela tá muito queridinha. Eu não sei se é tipo, por ela ser uma autora que a maioria das vezes é histórias de adultos e tal. Mas enfim, é interessante de ver. Sim, às vezes alguma coisa da editora tá promovendo os títulos dela, porque são curtos, e tipo, vê que tá tendo uma movimentação. Sim, Às sim. vezes é isso, mas eu tô feliz também, porque ela é uma boa autora. Eu gosto dos mangás dela, que tipo, eu não li todos, mas os que eu li eu curti bastante. O próprio Meu Vizinho Metalheiro, eu tenho a edição em espanhol do Meu Vizinho Metalheiro, então tipo, eu já tinha dado uma lida, é bem legal. É, tipo, ela não faz nenhuma obra muito wow no sentido de plot, né? Normalmente é mais slice of life, mas eles são bonitinhos, ela faz personagens muito carismáticos, né? O traço dela também é muito bonito, então, tipo assim, os mangás dela são agradáveis, então eu acho que, tipo, a JBC tem que pegar, vamos lá, a JBC, ela tem vários títulos aí pra pegar. Ela tá super badalada no Japão também, ela é uma autora bem popular agora. A gente noticiou 10 coisas pra fazer antes dos 40. Vai ter a 12ª reimpressão no Japão, assim, só do primeiro volume, então, tipo, é muita coisa. Vamos continuar nessa onda, vamos lá. E nada da Panini anunciar a continuação de 10 coisas. Cadê Panini? Olha, Não, mas se bem que você falou que ainda vai lançar o volume, né? ainda vai lançar o volume fechado, e é aí que dá pra história É. correr atrás, sabe? Então, Sim, sim. O volume vai sair mês que vem, em fevereiro, acho que por volta do dia 20, agora eu não lembro a data exata, mas é ali mais pro final de fevereiro. Então, assim, ainda dou uma colher de chá pra Panini. Mas eu quero coisa nova, Panini. Nova. Tá me ouvindo? Nova. Você vai lá nas suas amigas, irmãzinha Panini gringa, e pega as coisas que elas já têm, entendeu? Não é difícil. Eu sei que você pode fazer isso. Vai lá e faça. Faça. A gente pode fazer um pedido aqui. Quero Susmaro Minta. Obrigada. Tchau. Eu queria outra obra da Tanaka Ogeretsu, que é pô, Happy of the End, que é meu mangá favorito dela, que eu tava lendo esses dias, eu acho muito bom. eu queria Neon Sayamber, eu gosto muito de Neon Sayamber. Pois é, tem todas as Isso. opções. Cadê, Panini? Vamos lá, Panini. Cadê? A gente sabe que você pode, a gente viu a retrospectiva da BBM e que eles falam que você lançou, assim, umas 300 mangás ano passado. Pois é. Então, assim, você pode. Vamos lá. Bem, depois desse apelo, eu queria falar mais coisa que aconteceu no terceiro trimestre, que foi surpresa. Foi o anúncio do anime de Força Nakamura. Esse foi total choque. Cara, Esse foi choque total. Sim. Eu não esperava. eu me lembro até hoje onde eu tava quando saiu esse anúncio, porque eu tava saindo do banho, alguma coisa assim. Eu peguei meu celular, fui olhar o chat do Blime, eu disse, vou olhar, porque assim, meio-dia aqui, normalmente eu penso, vou olhar o Twitter, porque normalmente anuncia alguma coisa de meia-noite lá, tipo, série e tal. Aí quando eu vi umas contas assim de vai sair anime de Força Nakamura, eu só joguei no chat do Blime e marquei todo mundo. Gente, que isso, gente? Todo mundo, que? Como E a assim? Aline digitando pelado no chat do Blind. Não, eu tinha saído do banho, pô. Eu tava de toalha, eu tava me enxugando já, pelo amor de Deus. Mas Força Nakamura vai sair. E já saiu até trailer, já saiu até cast também. Estamos na expectativa. Sim, estamos na expectativa. Porque tá muito bonitinho. Eu tô muito no hype pro anime. Espero que seja muito fofinho. É, ele parece super bem animado, assim. Se ficar na mesma qualidade do trailer, eu acho que ele vai ser, assim, um dos anime BL mais bem animados que a gente vai ter pra televisão, né? Porque Sim. se for contar cinema, eu ainda acho que Dokusei é bom pra caramba. Eu sou da opinião que não existe anime com a melhor qualidade de produção do que Dokusei até o momento. Pode ter animes que eu gosto mais,
pode ter animes mais divertidos, mas o que eu acho mais bem feito, assim, é do que sei até hoje. Eles tiveram que botar um esforço a mais, até porque, assim, transpor traço da Nakamura também é muito complicado, né? Mas, assim, em termos de televisão, eu acho que se a Nakamura conseguir manter a qualidade do trailer, pelo menos, ele parece estar muito bem animado, assim. É até um pouco estranho falar, mas ele tá meio que na mesma qualidade de vários outros animes populares, né? Que não são BL. Mas a gente também tem que levar em consideração que isso não é só em relação a Nakamura, mas os outros anúncios que tiveram de anime, mas que é que Nakamura também ele tem um apelo muito forte para quem, mesmo quem não é fã de BL, sabe? Então ele pode ser vendido para todo tipo de público, assim, não só Fujoshi, Fudanshi, Fujin. Então eu acho que para ele conseguir investimentos é muito mais fácil, sabe? Sim, ele pode ser capaz de ser um novo Given no sentido de passar da bolha do fandom de BL, tipo, chegar a novos públicos. Então, por isso a gente tá muito na expectativa com ele. Nossa, eu não tenho dúvidas que muita gente vai acabar assistindo achando que é uma comédia normal, assim, sabe? Porque o traço dele é carismático, então ele chama atenção. Eu acho que vai ter muita gente que vai assistir como uma comédia. E eu acho que ele funciona mesmo como uma comédia, assim, pra fora do nicho. Eu não duvido que ele fure a bolha. Não, mas a gente tá na expectativa com esse. Outra notícia que teve também foi que depois disso a gente teve a BlamiCon, que aconteceu no final de agosto, que foi uma loucura, foi muito bom, foi muito divertido, a gente gostou bastante. Foi um caos produzir, foi o caos produzir, porque faltou luz enquanto eu tava transmitindo coisa. Faltou luz. O Twitter saiu do ar na época. O Twitter tava pra ser banido do Brasil. Não, a gente viveu muita coisa. No fim de semana da BlamiCon ele foi banido. Sim. Foi incrível. Eu acho que foi até um pouco bom, entre aspas, pro BlamiCon, porque, tipo assim, como todo mundo no Twitter tava fora do ar, tá todo mundo, pra onde a gente vai, pra onde a gente vai? E aí a BlamiCon acabou criando o espírito de comunidade, tipo, a gente tá aqui, isolado do mundo. Porque o Twitter tá fora do ar, como é que a gente vai se comunicar com as pessoas? A migração pro Blue Sky ainda não tava ali no começo, então tava sendo complicado. Sim, ainda teve muito uma questão de muita gente fazer contato, porque, tipo, pô, depois de acabar o evento, como é que a gente vai se ver? Aí, tipo, teve uma camaradagem muito legal. Foi bom de acompanhar. Sim. Foi na segunda edição e, tipo, a gente conseguiu superar o número de público, teve mais gente do que veio ano passado, a gente fez isso totalmente pelo Discord. Aí tentou um método novo, que acabou dando certo. Provavelmente a gente vai repetir isso esse ano, porque vai ter BlamiCon sim em 2025. Sim. E que vai rolar também em agosto. A gente acabou gostando de fazer no mês de agosto, que eu acho que é um bom mês, porque passa a temporada louca de eventos que tem em julho. Isso, pra quem não sabe, a gente, né, divulgou já a nova data, que vai ser ali no dia 2 e 3, né, de agosto. Exato. Então, se preparem já, gente. Anote na agenda, participe, confira nossas perfis nas redes sociais para acompanhar todas as datas de inscrição. Pegue info artista, para quem só quiser participar. E a gente está preparando muitas novidades para esse ano, então fiquem de olho. Mas a edição de 2024 foi muito boa, foi muito divertida. A gente também teve 2 anúncios nela. Uhum. O primeiro foi que a JBC anunciou a Home, que é a continuação de Blank. Explicando novamente para quem não sabe, o Dokusei está saindo no Brasil como série. Pegou todas as obras e botou em ordem cronológica de lançamento e temporal na história. E após Blank, que é o lançamento que já está em pré-venda, inclusive aqui no Brasil, vem Home, que vem pós isso tudo. Foi anunciado na BlamiCon, a gente ficou muito feliz com o anúncio. Então, estou muito ansiosa para trabalhar nesse mangá. E a MPEG anunciou a publicação de BL Nacional, que foi Ladrão de Mundos da Sayuri Taki, que a gente também ficou muito feliz com a notícia, porque, inclusive, a Yane fez a resenha do primeiro volume. A autora ficou muito animada, estava muito feliz com isso. E foi legal porque, tipo, esse tipo de anúncio mostra que a BlamiCon tá no calendário das editoras, tem importância pro público, porque vira uma coisa localizada, sabe? Não existe tanta coisa voltada pro público de BL, a BlamiCon acaba sendo esse espaço de encontro para isso. Então eu fico muito positiva a cada ano de sucesso da BlamiCon, apesar de ter sido somente no segundo ano. O terceiro trimestre foi loucura, porque teve tudo isso, teve F, BlamiCon, e agora a gente vai pra parte final do ano, que é quando parece que as coisas diminuíram o ritmo, mas não diminuíram. Porque outubro foi o mês de aniversário de 15 anos do Blime. Aí das comemorações a gente lançou um novo site, Sim. que é o blime.com.br. Acesse o site, confira que tá lindo, maravilhoso, ficou uma gracinha o site. E a gente pôde lançar um sonho antigo da Tango, que era criar um banco de dados de todos os mangás lançados no Brasil, com todas as editoras, com informações, lançamentos, capas, para justamente eles poderem conferir, saber o que está saindo no Brasil. Porque eu particularmente entendo muito a necessidade de registrar esse tipo de coisa, de sair de não ficar dependente das redes sociais e ter esse tipo de registro. Eu acho, inclusive, que essa retrospectiva tá legal de fazer, justamente que, posso simplesmente voltar no Blime e ver tudo que a gente noticiou esse ano, e foi bastante coisa. Então é legal ter esse registro, é legal poder conferir essas informações. A gente está muito orgulhoso do novo site, a gente pode voltar com o Blimecast, que você está ouvindo, graças ao apoio da Apoia-se.
E além do Blind, saindo um pouco das notícias do Blind, que foi um mês muito corrido pra gente, teve o anúncio do BL Isekai, que eu tenho que lembrar o nome porque é muito grande, que é o Isekai no Sato Sachiku Shidai, que anunciou o anime dele. Pois é, esse aí a gente já tava na expectativa, mas sem muita crença, mas aí veio. É assim, eu sempre botei muita fé nele, mas é aquele negócio. Eu tô falando aqui, mas eu não boto minha mão no fogo. Assim, eu fiquei muito feliz porque eu gosto muito desse mangá, eu acompanho esse mangá, inclusive na aula de japonês eu usei esse mangá como objeto de estudo. Eu e minha professora sofrendo, lendo mangá de fantasia. A história é muito boa, eu tô lendo tanto a novel quanto o mangá, que tá saindo nos Estados Unidos, inclusive. Eu gosto muito, eu espero que o anime seja bom, mas eu já fico feliz de mais pessoas conhecerem a obra através do anúncio. Sim, sim. A gente não tem muita informação ainda, só anunciaram, né? A gente não tem notícia de estúdio, nem de dubladores, apesar que existe dublador nos vídeos promocionais do mangá, né? Mas, assim, tem tudo pra ser uma série muito boa. Sim, então eu tô na expectativa. Outro também foi que também teve um outro autor que não veio por fazer BL, mas faz BL também no Brasil, que foi o Nagabi, Sim, que é autor da Menina do Outro Lado, que sai pela Dark Side, que veio aqui pro Brasil também. Ele também, o autor publicou BL no Japão, apesar de nenhum deles, infelizmente, estar saindo do Brasil. Então foi uma outra surpresa, também foi um anúncio meio, pô, ele vem! Tipo, 2 semanas depois ele já tava no Brasil, então, tipo, foi da surpresa também. semanas não, na verdade, tipo, a gente publicou a notícia dia 30 de outubro, tipo, ele veio dia 7 de novembro, que foi menos de 2 semanas, Sim. sabe? Esses mangakas foram anunciados assim, de supetão, falaram, olha, tá vindo, e aí ele já veio. Eu acho que é ruim, então isso é uma crítica, por favor, porque tem gente que não é de São Paulo e que gostaria de ver esses mangakas. E se vocês anunciam 1, 2 semanas antes, não dá, não dá. É muito complicado, sabe? Tipo, tem muita gente que eu tenho certeza que adoraria ver o Nagabe, até porque ele é um autor muito interessante, né? Ele é um dos poucos autores homens, né, conhecidos do BL que tá ali mostrando o rosto, né? Então, tipo, seria super interessante, mas é muito complicado quando anunciam essas Sim, vindas, sabe, sim, em cima da é hora. complicado. É complicado, sempre complicado. Outra coisa que eu queria fazer pra terminar o terceiro trimestre, é só uma notícia triste, mas eu achava bom não deixar passar. O falecimento da Aida Saki, mais conhecida como autora de Deadlock, que Uhum. foi um falecimento também meio repentino, então, tipo, eu não queria deixar passar, que foi uma notícia meio triste, porque ela era uma autora já conhecida, muita gente gosta de Deadlock no Brasil, apesar de nunca ter vindo pra cá. Então, infelizmente, foi um acontecimento também nessa parte de 2024. Sim, ela é uma autora muito grande, assim. No Japão, ela era muito popular aqui também, assim, ela era uma autora muito importante, então foi uma perda que a gente teve, sabe, pro mundo do BL. Pra finalizar só, a gente acabou não comentando os anúncios de BL que viraram doramas, também porque foi muita coisa, teve muito BL que teve anúncio de dorama em 2024. Um pouco pra nossa tristeza, porque a gente fica feliz que BL tá popular o suficiente pra ter tanta adaptação pra TV, pra dorama, pra poder espalhar o mundo afora, não só no Japão, como na Tailândia e na Coreia. Sim. Mas a gente é tudo otaku, eu gosto de 2D. Mas um anúncio específico que eu queria comentar, que eu acho que foi muito impactante, foi o anúncio do live action de Tendência, que é um mangá inédito no Brasil, mas é um mangá muito conhecido do fandom de BL, principalmente pra galera já mais antiga. Que eu vivia falando que ele não funcionaria tanto pra anime, porque é um mangá focado em dança, então um filme ou um dorama era a melhor saída possível e anunciaram. Vai ser produzido e vai sair na Netflix em 2025, então a gente tá muito ansioso por isso também. Esse eu queria contar em especial, porque eu acho que foi o anúncio favorito da Tanko esse ano, que a Tanko ficou muito feliz. A gente só tem que fazer um adendo, né, que Tendência, na verdade, ele é um caso meio raro de um mangá que é ex-BL, porque ele começou sendo lançado numa revista BL, né, como BL, mas coisas aconteceram que não sei se alguém publicou uma explicação, mas a autora decidiu mudar de revista, e aí ela saiu de revista de BL e agora ela publicou, ela passou por mais de uma revista, a série teve bastante complicações de publicação, mas ele, desde que saiu, acho que ele era da Ópera, eu acho. Ele saiu e tá desde então em revistas de seinen. Então, tipo assim, é importante a gente dar esse adendo, porque por estar numa revista de seinen, pode ser que sim, eles tenham dado sim, uma baixada no conteúdo BL, apesar de que eu acho que a autora por si só deve continuar considerando BL, né? Mas a gente tem que entender que às vezes as revistas dão uma podada. Eu achei interessante o formato de sair direto na Netflix, então provavelmente vai ter lançamento internacional, né? É bacana isso. Esperamos que sim, né? Sim. Mas assim, nesse sentido de dorama, falando em dorama, eu acho que uma coisa muito interessante que é bom a gente
ressaltar é que, assim, não só falando de que tem agora, tá aumentando bastante o número de mangás BLs sendo adaptados no geral, porque a própria indústria do Japão viu que isso é rentável, tipo, porque antigamente até que existia adaptações live action de BL, mas eram normalmente filmes, alguma coisa bem nichada mesmo dentro do BL. Mas agora a gente tá colocando na televisão, sabe? Tá indo pros streamings, tá virando. Inclusive é interessante, tá virando uma porta de entrada para vários atores novatos, às vezes que eles estão sendo considerados promissores, aí eles começam em doramas BL. Mas mais do que isso, eu sinto que o Japão está fazendo bastante parcerias com países da Ásia. Não só a Tailândia, tem bastante dorama saindo em parceria com a Tailândia. Não só falando em questão de adaptação, mas produções originais. E não é só Tailândia, se eu não me engano, agora eu não vou lembrar em qual, mas o dorama de aquele do Akasaka, ele era em parceria com algum país também. Sei qual é, Foi anunciado esse ano. Da Hirono Natsuno. Sim, que eu gosto muito desse mangá. Ele Foi anunciado esse ano também. Então, se eu não me engano, ele também foi parceria com algum país aí, Taiwan? Eu não lembro, mas eles fizeram uma parceria com o país, tanto que várias cenas do dorama ia se passar lá e tal. Então, assim, o Japão tá fazendo algumas parcerias com países da Ásia, o que eu acho que é bem interessante, sabe? Mas como pra fazer o quê? Estamos aceitando também. A gente quer 2D, mas aceitar a gente aceita, né? Tipo, vai que sai outro Cherry Magic de qualidade, porque ele é muito bem feito, então a gente não nega. Sempre tem a chance de sair um muito bom. E indo pra reta final de 2024, que eu acho que aí a gente já chega na CCXP, que é tipo, finalzinho do ano, quando é o último gás do BL, apesar de não ter terminado, porque, por exemplo, a última notícia antes de eu ir pra CCXP, o BL que eu acho que foi relevante foi o Cherry Magic, que anunciaram um musical. Ele tem dorama, anime, agora vai ter musical em 2025. Pois é. Assim, talvez muita gente não saiba, mas o Japão gosta muito de musicais. Eles gostam muito de musicais. Não é que, assim, pra gente pode até parecer, meu Deus, como assim um musical, mas pro Japão é meio normal, assim, eles transformam tudo em musical, mas não deixa de ser engraçado. A gente devia fazer uma matéria de BLs que ganharam musicais, porque a gente pode falar do BL do musical de Dramatic Murder. Essa amiga, eu não lembro se era musical ou era só um stage play, mas assim... Ah, não, acho que era stage play. Mas peças de teatro no geral, teatro, musicais, o Japão adora, então... Não é estranho que tenha essa adaptação, mas não deixa de ser engraçado, até porque, né, o Kurosawa ele canta, então faz sentido. Eu quero muito ver esse musical. Desesperadamente eu preciso ver esse musical. Mas, voltando pra CCXP, que foi os últimos do ano, a gente teve... Não é BL, mas vale muito a pena comentar, que foi o anúncio da Day or Eleven, da Hagiomoto, que, pra quem não conhece, a Hagiomoto é uma das autoras mais importantes do Japão, ponto de mangá. Ela foi uma das mais famosas da geração de 24, que foi a geração de autoras que revolucionou o mangá shoujo. Ela é uma das criadoras do que viria a ser o Boys Love, junto com a Keiko Takemiya. Então, tipo assim, não existe palavras pra dizer não é importante essa mulher. Então é muito importante que ela venha pra cá. E aí a gente pode sonhar no futuro. Se você gosta de BL, você tem que agradecer a Hagiomoto, sabe? Tipo, ela foi extremamente importante, não dá pra dizer que ela foi a única, e, claro, não só a Takemiya, teve várias outras autoras, mas ela foi, assim, uma peça-chave, então temos que agradecer. Então, comprei os mangás da Hagiomoto. Sim. Aí, quem sabe, a gente pode trazer mais títulos dela. Eu gostaria muito que Coração de Thomas viesse um dia pro Brasil, pelo amor de Deus, eu preciso de Coração de Thomas em português. E aí, outra novidade foi a Nipop, que anunciou 4 mangás de BL em formato digital, que é uma novidade pra editora, porque a Nipop não tinha ido pro mercado digitais ainda, eles anunciaram 4 BL em formato digital, com a promessa de que, dependendo da performance, eles poderiam ganhar edição física no futuro. Eu acho que só o Tocando Sua Noite que tá com o físico marcado pra sair, com impressão física. Que é o Tocando Sua Noite, da Moyomo Mori, Saciando o Lobo, da Troy Arukuno, Homenagem a Troá, Morando com os Meus Amantes, da Angie Seina. Essa tradução... Não, gente, olha... Toda vez que traduzem lovers como amantes, uma fada morre, tá? Vamos lembrar disso. Não matem as fadas. Por favor, New Pop, não matem mais fadas. E o último foi Eu Não Sou Nenhum Herói, da Uikashi, que foram os anúncios digitais, com exceção do Tocando Sua Noite, que também vai ter edição física. Foram anunciados no finalzinho do ano e já estão em pré-venda, inclusive. Também tivemos o anúncio da MPEG, que anunciou 2 mangás BL, lançou um BL coreano, lançou o primeiro Omegaverse, a MPEG lançou o mangá MFrag, precisava ser piada registrada, adoro isso. Pois é. É assim, porque, gente, ninguém nunca falou em voz alta, mas vocês sabem
que todo mundo, quando viu o nome da MPEG de primeira, leu MPreg. Se você não leu, é porque você não conhecia MPreg. O que tudo bem. Pra saber o quanto você entende de certas coisas, você pergunta: o que é que você vê quando você lê da editora MPEG? O que você pensa? Porque, assim, é uma coisa que, assim, me diz muito sobre toda a equipe da MPEG, porque eles decidiram esse nome sem ninguém ter falado: peraí, gente, isso não soa meio estranho? Isso me diz muito sobre o buraco que eles não caíram na internet, entendeu? Porque se alguma de nós estivesse lá, a gente ia dar um sorriso. A gente ia dar um sorrisinho aqui, soltar um arzinho pelo nariz e ia falar, tipo, gente, calma aí, que isso tá meio estranho. Mas o bom é que se eles não perceberam antes, eles perceberam depois e Entraram na onda. entraram na onda. Que isso é importante, gente. Você não luta contra um meme. Você tem que ou ignorá-lo ou aceitá-lo. Eles abraçaram. E eu fiquei feliz que eles entraram nessa de lançar um MPreg, então... Inclusive, o nome do manhwa foi Como Conquistar um Alpha, que é um manhwa completo, que já foi lançado em 2009, vai ter 6 volumes no total. E o outro foi o que a gente já comentou antes, que foi o título da Matsumoto Yo, que foi o Fim das Minhas Noites de Solidão, em japonês, Hitoridei Yoru wa Koerarenai, que também foi anunciado. Então, lembrando que, juntando com isso, a MPEG anunciou 3 BL em 2024, que se a gente contar o Ladrão de Mundos, foi um BL nacional, eles anunciaram 3 BL em 2024. Um de um país diferente, achei isso muito bacana. Isso é muito legal. Então, eu ainda não peguei nenhum lançamento da MPEG, eu não sei como que é a qualidade deles num geral, assim, mas fico feliz pelo já estarem mostrando interesse por BL, mesmo a editora ainda sendo bem nova, né? Mas eu acho que, mais uma vez, né, mostra a força do BL no mercado. E espero que eles deem um tratamento muito bom, sabe? Porque a gente é um fandom chato. E eu sou chata, então vocês vão me ouvir se não for legal. A maior facção do mundo. Exato. Fã de BR, Fujoshi BR. Exatamente. Temos a gente, temos uma força do nosso fandom. Pois é. E eu espero que eles, né, na BlimeCon, eles... Vamos lá, MPEG. Anunciem com a gente. Parcerias. Anunciem. Pode mandar release, a gente aceita. Eu não sei se eles vão lançar até a BlimeCon, né, em agosto. Mas se eles lançarem, também aceitamos uns exemplarzinhos ali. Fica a dica. Ai. Com isso, a gente meio que fecha 2024. Esse tipo, na retrospectiva de BL, mundo do BL 2024, que eu acho que foi um ano muito bom. Como viu, a gente passou de 1 hora de Blimecast já. Eu já aceitei que esse Blimecast vai passar de 1 hora. Então, a gente ficou muito feliz. Foi um ano com vários altos e baixos. Foi mais altos do que baixos, na minha visão. Então, foi muito legal. A gente acabou nem comentando, eu tinha uma ideia de contar o número de BL que foi anunciado de Dorama, mas eu desisti, porque já passou de 7 aqui na minha contagem de cabeça, então não vou nem tentar. Ah, não dá. É bastante. 1, 2, 3, bastante. E antes de finalizar, que eu acho que é meio que refletir sobre o ano que foi, ia perguntar uma coisa mais, qual foi o que vocês mais gostaram de fazer no Blind esse ano? Qual foi o seu post favorito do ano? O que vocês acham que foi um destaque que a gente conseguiu fazer esse ano? Pode ser qualquer coisa, pode ser você que fez, pode ser outra pessoa que fez, se você tiver um assim em mente. Assim, um post que eu gosto muito de fazer é o post da retrospectiva mesmo, que eu adoro fazer a listinha dos mangás e tal. E me dá muita satisfação de ver que todo mês eu gosto muito de fazer lá a listinha dos mangás que vão sair, BL adjacente no Brasil. Então eu gosto muito de fazer eles, apesar de me estressar às vezes, porque as editoras atrasam as coisas, lançam as coisas, vão decidir que vão lançar outra hora pela Amazon ou por outra loja, então eu me estresso com isso, mas tipo, eu gosto muito de anunciar esses posts, mas tipo... Periodicidade é um problema no Brasil, né? Assim, o post que eu, não é exatamente BL, mas que eu gostei muito de fazer foi o da Hagimoto, porque eu fiquei muito nervosa fazendo, mas do anúncio, porque eu fiquei tipo, meu Deus, que responsabilidade e tal, então foi isso, tipo... Do que outras pessoas do Blime fizeram, eu gosto muito do BL Award, que foi a Cris que fez, que eu sempre gosto de ver o que está sendo publicado no Japão, que às vezes, mesmo acompanhando muita coisa, acaba tendo um gap, né? Porque há muita coisa lançada lá comparada aqui. Inclusive, a Cris ela pegou um programa que teve de TV japonesa que fez uma retrospectiva no Japão de BL. E acho que foram o quê? 1.400 BLs comerciais que saíram em 2024? Foi por aí, né? 1.500, mais ou menos 1.500, sim, edições, né, volumes novos que saíram no Japão, seja volumes, né, novos, 1.500 por aí, o que dá mais ou menos 150 por mês. É muita coisa. É muita coisa.
Imagina, 150 mangás BL sendo lançados por mês. Nossa, que sonho! Sonho, mas hoje em dia não, porque pelo preço do mangá, né, tipo, tá complicado. Não, na nossa economia é difícil, mas se a gente tivesse no Japão, que aí o preço é um pouquinho, né, mas é um Eu sonho. vivi soterrada de mangá. Mas também gostei do post de dubladores que fizeram mais BLCDs, mas porque eu sou muito otaku mesmo. De post, assim, falando, é porque eu acho que eu sempre faço o post de lançamento do mês, né, no Japão, então eu tô sempre meio que antenada no que ele está saindo, né, por mês no Japão, porque eu também faço, né, algumas sinopses para newsletters do nosso Apoia-se, eu comento, né, alguns mangás que estão saindo, mas eu acho, assim, que os posts que pra mim eu gosto bastante, que é os artigos, assim, que eu faço de curiosidades. Teve o famoso Cakeverse, né? Que eu fiz pro aniversário do Bly. Que eu expliquei para as pessoas o que era o Cakeverse. Se vocês não sabem, vão ler o artigo. Que eu explico o que é Cakeverse para as pessoas. Que é um universo que ainda é relativamente recente, mas está crescendo bastante. Não tem tantos mangás traduzidos, né, por scans, que são Cakeverse. Mas eu acho que a tendência é aumentar quando eles descobrirem que é engraçado e as pessoas querem ler pela piada. Eu, pessoalmente, acho meio idiota. Não consigo, mas leio vários, porque eu sou curiosa e eu preciso saber o que está acontecendo. Outro post que eu gostei muito de fazer, assim, foi o explicando o que era os yaoyana, Ah, muito que bom. significa buraco yaoi, assim, que é uma entidade que existia nos mangás BL de antigamente, lá dos anos 90, por aí, e até começo dos anos 2000, eles até ainda existiam, que ele foi um fenômeno do seu tempo, assim, então é muito engraçado. Se vocês também não conhecem, vão lá ver no nosso site o post sobre o yaoyana. Porque eu acho que é interessante, assim, tirando a parte de ser assim, meio absurdo, eu acho que ele tem uma questão histórica muito interessante, assim, sobre realmente, inclusive envolvendo meio feminismo, assim, mulheres, né, educação sexual. Então, apesar de tudo, ele também é uma questão educativa, assim, pra gente pensar um pouco sobre a época. Mas eu acho que é mais ou menos isso. Se vocês leram quem leu aquele mangá da New Pop, o Minha Experiência Lésbica com a Solidão, a autora fala do yaoi Ana, tipo, ela não usa esse É nome. buraco yaoi. Eu coloquei no post. Pois é, tipo, ela fala sobre isso e, tipo, é interessante de ver porque ela mesma, a experiência dela tem muito a ver com isso que a Cris fala de sexualidade feminina e tal, entendimento das mulheres daquela época, não entrando tanto em relação do qual é a experiência de um homem cis em relação a isso. Sim. Gente, é que a gente tem que lembrar que às vezes a gente lê muita coisa, né, na internet e a gente não para pra pensar no ano em que essa série é lançada, né? Então, tipo assim, tem muita coisa que a gente tem que levar em conta é que as coisas são produções do seu tempo, né? Então, mangás BL muito antigos, às vezes tinham coisas absurdas que hoje em dia a gente olha e fala, meu Deus, como assim? Mas que é um produto da época, né? Então é interessante a gente olhar por esse Não, viés. é muito bom. Porto de Ioná, eu acho que é tipo um dos melhores do ano que a gente fez. É da minha parte, tipo, primeiramente não é post, eu gosto do Blimecast, eu gosto muito de apresentar o Blimecast, eu gostei que eu voltei, que a gente conseguiu voltar com isso. Mas dos posts do site, eu acho que um que eu fiz e o outro que de outra pessoa que eu gostei bastante, primeiramente foi o que eu consegui finalmente publicar o texto sobre bissexualidade em Boys Love, que é um texto que eu queria escrever há um tempo. Sim, muito E bom. meio que eu precisei do apoio do Apoia-se pra, tipo assim, botar isso pra frente. Aí finalmente saiu esse texto, eu gosto muito dele. E um outro foi que, justamente, de Cakeverse, que eu acho ele hilário, mas eu acho que bom, porque ele é o resultado de que, do meio que eu queria que a gente conseguisse com o Apoia, sabe? Que ele era um post que a gente normalmente não faria, ficaria só de meme interno, mas o pessoal ficou falando tanto, ficou comentando, teve a questão do aniversário, foi uma questão, tipo, toda a comunidade virou, não, vamos fazer esse post, por pura e espontânea pressão na crise, e a gente conseguiu fazer esse post, foi muito divertido. A recepção dele foi muito boa, então, tipo assim, ele representa mais o que eu queria atingir com a comunidade do Apoia-se, então eu gosto muito dele. Porque ele me dá as boas lembranças, eu sempre ri, sempre que leio ele. Acho que do Yaoená também foi pelo Apoia-se. Então, assim, gente, é muito importante. O Apoia-se é realmente muito importante pra gente tirar, assim, do armário alguns posts que a gente deixa engavetado ali, porque é legal, a gente quer fazer, mas às vezes a gente precisa de um chute na bunda pra começar e o pessoal do Apoia-se falando, vai lá e faça, é muito importante, sabe? Ajuda bastante a gente.
E, bem, eu acho que aí a gente encerra a nossa retrospectiva. Se você queria comentar mais alguma coisa antes de encerrar, que você acha que 2024 merece algum destaque, seja de loucura no mundo de anime, no mundo do BL que passou até então? Olha, sinceramente, eu acho que além, né, do site novo e tal, e assim, que eu acho que foi pra mim um marco do Blime é realmente a gente voltar agora com o Blimecast. Eu acho que é interessante, é um formato novo, né, da gente interagir com o nosso público e de poder falar, porque às vezes eu acho que é super importante a gente continuar tendo o site, continuar tendo os posts, né, mas eu acho que é um jeito legal e dinâmico de passar informação e que as pessoas às vezes podem, eu sei que muita gente escuta no carro, escuta fazendo alguma outra coisa, então eu acho que é uma dinâmica legal. Eu fico feliz, assim, da gente ter conseguido voltar a fazer o Blimecast. Quer falar algo, Aline? Eu meio que corroboro a ideia da Cris. Eu tô muito feliz de ter voltado com o Blimecast, porque eu acho que acrescenta ao material que o Blime pode levar ao público. Eu espero que quem escute aproveite o material, tipo, possa, não sei, né, trazer conhecimento, possa ser algo que seja proveitoso para os fãs de BL, para os Fujoshi, Fujin, Fudanshi. E é isso. Foi um ano bem proveitoso mesmo. E foi o ano também, 2024, que saiu o Braverne, então todo mundo deveria ver Braverne. Vejam, Sabia que você ia falar. vejam, realmente vejam. Todo mundo acha que é só um anime de robô? Não é, gente. Não é sobre robôs. Pois é. Eu já vou concluir que acho que eu meio que só vou repetir as palavras da Cris e da Yane. Eu tô muito feliz que a gente conseguiu voltar com o Blimecast, tô feliz com o site novo, que a gente conseguiu fazer. Muita coisa que a gente planejou fazer foi feita, porque às vezes foi muitos planos, mas eu fico muito feliz que a gente consegue concluir planos. Ainda tem muita coisa pra ser feita e o site novo tá muito bonito, mas tem muita coisa que a gente tá voltando, que a gente tá atualizando. Muita coisa da Blimepedia que eu acho que vale a pena atualizar e trazer pra 2025, justamente porque agora com as redes sociais implodindo, eu acho que mais importante do que nunca ter uma fonte de informação confiável para as pessoas poderem ir atrás. E a gente tá muito feliz com tudo. 2024 foi um ano muito maluco, espero que 2025 seja ainda mais doido pro BL, que tenha muito mais coisa, muito mais anime, muito mais anúncio, muito mais mangá no Brasil. Encher o saco de todas as editoras pra lançar mais BL, encher o saco dos estúdios pra lançar mais anime, e a gente vai que vai. E pra finalizar, o Blimecast não seria possível sem o apoio do Apoia, que a gente repetiu diversas vezes, mas não deixe de conferir. O link provavelmente vai estar na descrição desse podcast, vai estar no site, a divulgar nas redes sociais, sempre @blimeaoi ou blime.com.br se quiser achar a gente. E é isso. Feliz ano novo pra todo mundo, que 2025 seja ótimo, que seja um ano melhor do que foi 2024. E é isso. Parabéns pra todos, muito obrigada e bye bye! Tchauzinho. Bye, bye.